Olá, meu nome é Sebastião Ernesto e eu vou falar sobre os receptores do sistema nervoso autônomo. A gente sabe que o sistema nervoso autônomo é dividido em dois braços principais, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. E que, diferente do sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo conta com uma sequência de dois neurônios em cadeia que vão ser denominados neurônio pré-ganglionário e o neurônio pós-ganglionário, diferente do neurônio somático, que é um neurônio apenas que sai do corno anterior da medula para inervar aquela musculatura estriada, que vai ser, então, ativada por esse neurônio motor único, um neurônio motor único a partir da medula, entendendo que há o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, que é esse neurônio único que sai, que tem o seu corpo celular no corno anterior da medula e um axônio que vai se estender até o músculo estriado, que vai ser inervado então por ele. Enquanto isso, a maioria, a quase totalidade das estruturas montadas, construídas para o sistema nervoso autônomo, e eles são constituídos por um neurônio que parte, que tem o seu corpo celular na medula, aqui na coluna intermédio lateral, e vai fazer sinapse com o neurônio a seguir, fora da medula, fora da coluna vertebral, que vai ser o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, ele vai ter o seu corpo celular num gânglio localizado na proximidade da coluna. Na maioria das estruturas do sistema nervoso simpático é assim, é um neurônio pré-ganglionar curto, que vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar longo, e com a exceção da suprarrenal, que tem apenas um neurônio pré-ganglionar que vai fazer sinapse direto com as células da medula da suprarrenal e ali vai estimular como se a medula suprarrenal, fosse o neurônio pós-ganglionar. Então, o sistema nervoso simpático conta com essa estrutura de dois neurônios, o neurônio pré-ganglionar sendo saído ali da coluna intermédia lateral, como foi dito, do trecho de algum segmento entre T1 e L2, e vai fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, que normalmente fica numa cadeia, no tronco da cadeia simpática, ou pode também estar localizado num plexo, um plexo a nível de abdômen, a nível de tórax, e aí esse neurônio pós-ganglionar, então, vai inervar o órgão por ele estimulado ou inibido. Então, normalmente, esse neurônio pós-ganglionar vai liberar ali na célula efetora o seu neurotransmissor chamado noradrenalina, que vai estimular receptores chamados ou de alfa ou de beta, e com as suas subdivisões, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, e vai haver, então, esse estímulo do órgão efetor através desse neurotransmissor. Tanto o neurônio pré-ganglionar do sistema simpático quanto do parasimpático vão liberar na junção entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar, naquela fenda sináptica, a acetilcolina, para estimular ali, no neurônio pós-ganglionar, receptores nicotínicos. Ah, na terminação nervosa do neurônio pós-ganglionar, o sistema parasimpático vai contar com a liberação também de acetilcolina para estimular ali alguns receptores chamados receptores muscarínicos. Existe uma exceção no sistema nervoso simpático, em que a estrutura vai ser bastante assemelhada àquela estrutura do sistema nervoso parasimpático, ou seja, vai ter um neurônio pré-ganglionar estimulando o neurônio pós-ganglionar com a acetilcolina liberada pelo neurônio pré-ganglionar para ativar receptores nicotínicos na célula pós-ganglionar,
E na junção do axônio desse neurônio pós-ganglionar com o órgão efetor, vai haver liberação de acetilcolina para estimular receptor muscarínico. Essa estrutura representada assim, ela é comum nas glândulas sudoríparas e em alguns nervos, alguns músculos lisos também que têm essa estrutura. Então, em geral, a gente sabe que o sistema nervoso simpático conta com o neurônio pré-ganglionar, estimulando o neurônio pós-ganglionar, com acetilcolina ativando receptores nicotínicos ali, e isso gera um potencial de ação que vai ser conduzido até o neurônio terminal ali, o axônio terminal, e na junção entre ele e a célula efetora vai haver liberação de noradrenalina. Existe a exceção em que, ao invés de noradrenalina, é liberada a acetilcolina e, ao invés de estimular receptores adrenérgicos, como os receptores alfa e beta, vai estimular receptores muscarínicos. No sistema nervoso parasimpático, a primeira parte é igual, né? Tem o neurônio pré-ganglionar estimulando o pós-ganglionar com acetilcolina liberada pelo pré-ganglionar, estimulando os receptores nicotínicos no neurônio pós-ganglionar, e vai gerar ali um potencial de ação que vai fazer a liberação de acetilcolina para estimular receptores muscarínicos. Então, existem essa gama de receptores nesse sistema todo, e os receptores colinérgicos, eles são parte tanto do sistema nervoso parasimpático, como de uma parte do sistema nervoso simpático também. E esses receptores colinérgicos, então, são classificados como nicotínicos ou muscarínicos, sendo esses receptores nicotínicos receptores clássicos do tipo ionóforo, eles são canais iônicos que são ativados pela ação de neurotransmissores chamados agonistas, são receptores que ativam aquele receptor nicotínico, que faz com que ele se abra, aquele canal formado por uma cadeia de uma junção de 5 subunidades, chamado por isso um receptor pentamérico, e essas subunidades, elas variam de acordo com a localização daquele receptor nicotínico, pode ser no gânglio, pode ser na junção neuromuscular ou a nível do sistema nervoso central. De qualquer forma, são receptores pentaméricos que são formados, que vão formar, então, um canal iônico que vai ser ativado pela acetilcolina em qualquer dessas situações. Os receptores muscarínicos são receptores diferentes, são receptores chamados de receptores da grande família, ou da superfamília de proteína, de receptor ligado à proteína G, a gente vai entender o que que é isso, e eles são subdivididos em 5 isoespécies, isoformas de receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4 e M5, sendo que os receptores de M1 a M3 são, quando ativados, eles vão ativar proteínas que são ativadoras da fosfolipase C, e por isso ele é denominado como proteína G do tipo Q. Então, esse tipo Q, ele fundamenta o tipo de enzima que vai ser ativada, e essas enzimas que são ativadas após a ativação dos receptores, elas são chamadas de segundo mensageiro. Então, aqui o segundo mensageiro de M1, M2, M3 é a fosfolipase C, por isso a proteína G desses receptores muscarínicos é chamada do tipo GQ, enquanto os receptores M2 e M4, perdão, o M1, M3 e M5 são ligados, são ativadores de fosfolipase C. E o M2 e M4 são ativadores ou inibidores da adenociclase, segundo o tipo de proteína ligada a esse conjunto formado ali. A gente vai entender isso aí daqui a pouco. Então, dependendo da região e da estrutura onde aquele receptor muscarínico está ligado, ele vai ativar ou a fosfolipase C, ou vai ou ativar ou inibir a adenociclase para produzir a ação de inibição ou ativação de uma determinada sequência enzimática, como a gente vai ver posteriormente. Então, de novo,
os receptores muscarínicos são M1, M2, M3, M4 e M5, sendo que os ímpares, eles são do tipo de ativadores da fosfolipase, enquanto os pares, M2 e M4, são ativadores ou inibidores da aminociclase. Então, os receptores do sistema nervoso autônomo, eles são classificados e denominados segundo a proteína que vai ativá-lo. Ele pode ser receptor de acetilcolina, existem também os receptores de dopamina, os receptores dopaminérgicos, fazem parte do sistema nervoso simpático, a gente vai ver isso, assim como a noradrenalina, a adrenalina, e existe a liberação, juntamente com essas substâncias, de moléculas de ATP que vão ser importantes também na ativação de alguns recursos enzimáticos. Em relação aos receptores colinérgicos, então, a gente já viu que existem os nicotínicos e os muscarínicos. Os receptores nicotínicos, como eu disse, são receptores que vão formar, através da junção de cinco subunidades, por isso são chamados pentaméricos. Essas cinco subunidades vão se fechar em um canal, e esse canal vai ser ativado pelo agonista natural, que é a acetilcolina, ou por agonistas outros, como, por exemplo, a succinilcolina, que pode ativar os receptores nicotínicos da junção neuromuscular. Existem 16 isoformas de receptores nicotínicos entre aqueles da junção neuromuscular, da junção entre neurônio pré e pós-ganglionar, que são os receptores nicotínicos dos gânglios autônomos, e os receptores nicotínicos localizados no sistema nervoso central. Então, existem 16 isoformas. Aqui apresentamos algumas isoformas bastante conhecidas. A primeira aqui em cima, formada por alfa, beta, gama e delta, é a forma chamada forma imatura de receptor nicotínico de junção neuromuscular, que vai se apresentar na fase fetal, vai ter a sua produção diminuída durante o desenvolvimento da criança após nascer, dando lugar aos receptores do tipo maduro, onde a subunidade gama vai ser substituída pela subunidade epsilon. Essa é a forma do receptor nicotínico presente nas nossas junções neuromusculares de pacientes, de indivíduos adultos, saudáveis, e em situações de queimadura, imobilização, etc., a produção desse receptor nicotínico vai ser diminuída e vai haver uma estimulação através de mensagem pré-determinada por origem genética de receptores do tipo imaturos ou até de um outro tipo chamado receptor do tipo neuronal, que é esse tipo aqui, é um receptor pentamérico formado por 5 unidades alfa, só que é um tipo de subunidade alfa denominada isoforma alfa-7. Então, é alfa-7, mas são 5 subunidades alfa-7 que vão formar esse receptor aqui que existe no sistema nervoso central, mas que surge também nessas situações de imobilização. Esse outro receptor aqui, nicotínico também, pentamérico, formado por 5 subunidades, sendo 2 alfa-3 e 3 beta-2, isso aqui vai formar o receptor nicotínico que é encontrado na membrana pré-sináptica da junção neuromuscular. Então, essa é um tipo de receptor nicotínico que, quando ativado, e ele é ativado pelo seu próprio agonista produzido ali na fenda sináptica, liberado ali na fenda sináptica na junção neuromuscular, e quando a acetilcolina, que é liberada na fenda sináptica, ativa esse receptor pré-sináptico, ele faz com que haja uma produção um pouquinho maior, uma liberação ainda adicional de acetilcolina. Então, ele produz um sistema de feedback positivo. Existe a estimulação daquele terminal nervoso, vem o potencial de ação ali pelo axônio, quando chega na junção neuromuscular, a liberação de acetilcolina na membrana, na fenda sináptica, para ativar receptores nicotínicos pós-juncionais, desse tipo maduro, normalmente é assim que acontece, e uma parte que ainda não foi metabolizada pela acetilcolinesterase ali na fenda sináptica,
também ativa esses receptores pré-sinápticos, fazendo com que haja uma ativação adicional, uma liberação adicional de acetilcolina para preservação da função neuromuscular de maneira adequada. É um sistema que dá uma super efetividade a essa junção que conta com esses dois receptores, o receptor pós-juncional, o receptor pré-juncional, e, como foi dito, em situações de mobilização de qualquer origem, ocorre o surgimento dessas duas outras formas de receptor nicotínico, que vai ser menos efetiva, vai liberar uma quantidade maior de potássio na circulação, mas isso é uma outra história. Mas então, existem os receptores nicotínicos que existem na junção neuromuscular, nos gânglios autonômicos e também em diversas partes do sistema nervoso central. A nível periférico, a gente tem os receptores muscarínicos, que a gente vai ver aqui presente aqui na membrana pós-sináptica. Então, a liberação de acetilcolina na fenda sináptica vai ativar receptores nicotínicos na junção neuromuscular e em outras regiões do sistema nervoso autonômico e periférico vai ativar receptores muscarínicos, 1, 2, M1, M2, M3, produzindo a sua ativação, e isso vai gerar a ativação de um segundo mensageiro que vai produzir um efeito adequado para aquela célula específica que está sendo ativada, então. Existem também, da mesma forma que existem receptores nicotínicos na membrana pré-sináptica, e esses receptores nicotínicos, como eu falei, eles produzem um feedback positivo. Existem receptores muscarínicos também, só que o receptor muscarínico ele tem uma função contrária. Ele inibe, quando ativado, ele inibe um pouco a liberação de mais neurotransmissor. E ele existe tanto na junção colinérgica quanto na junção adrenérgica. A ação a ativação de receptor muscarínico pré-sináptico induz a inibição de liberação de neurotransmissor, seja colinérgico, nas junções colinérgicas, seja adrenérgico, noradrenalina, nas junções do sistema nervoso parasimpático. Uma coisa interessante em relação a esse receptor muscarínico é que muitas vezes a gente se preocupa com a ação paradoxal da atropina. Quando a administração da atropina se faz em doses muito pequenas, você pode ter um bloqueio apenas do receptor muscarínico pré-sináptico. E quando você faz isso, aquela inibição do receptor muscarínico pré-sináptico, ela diminui pelo bloqueio da atropina. Então, o receptor pré-sináptico, que inibiria a liberação de mais acetilcolina na fenda sináptica, não vai produzir esse bloqueio. Então, vai ter uma saída maior de acetilcolina ali, e aquela bradicardia que você possa eventualmente estar tratando com a atropina, se você não faz com a dose adequada, ao invés de aumentar a frequência cardíaca, você pode produzir uma piora, um agravamento daquela bradicardia. Isso ocorre, então, pela ação vacuolítica da atropina em receptor muscarínico pré-sináptico. Então, a gente tem que usar doses adequadas. Hoje, o ACL indica em bradicardia sintomática a utilização não mais de 0,5 miligrama, mas 1 miligrama intravenoso, né, para que haja efeito satisfatório e eficaz. E os receptores muscarínicos, eles são, ao contrário dos receptores nicotínicos, que são aqueles canais iônicos, eles são receptores do tipo dos receptores da superfamília de receptores ligados à proteína G. E o que é esse receptor ligado à proteína G? É uma cadeia de aminoácidos que formam circunvoluções que atravessam essa membrana plasmática, onde há 7 domínios de alças que entram e saem na membrana, e a parte de fora é a parte ligada a um radical amônio, enquanto a parte interior é ligada a um radical carboxila.
Essa parte de fora, a extremidade que fica para fora da célula, na região extracelular da membrana, ela é o ponto de ligação do agonista ou do antagonista ou de qualquer droga que tenha afinidade com esse receptor. Então, esse receptor é um receptor que tem uma cadeia de aminoácidos longa, que faz 7 alças de indas e vindas da parte extracelular para a parte intracelular, e vai e volta, formando 7 domínios intra-membrana, e a parte de fora, a extremidade exterior, é o ponto de ligação da droga que tiver afinidade ali, pode ser agonista ou antagonista. E a parte interna é ligada a um conjunto de 3 proteínas. Essas proteínas alfa, beta e gama, elas se ligam a uma proteína chamada proteína G, que é o difosfato de guanosina, ou de guanina, como alguns preferem. E quando há ativação pelo agonista, há uma mudança conformacional dessa estrutura do receptor, fazendo com que haja liberação de uma dessas 3 membranas, perdão, dessas 3 proteínas ligadas aqui, e ocorre liberação, troca daquela molécula de difosfato de guanina, ou seja, GDP, por uma molécula de trifosfato de guanina, ou seja, GTP. Essa liberação produz, essa troca produz a transformação, a liberação de uma dessas proteínas, que vai, então, ativar ou a fosfolipase, ou então vai ativar a adenilciclase, ou vai inibir a adenilciclase. Esse é o primeiro momento da explicação. Eu vou parar por aqui, a gente, na sequência, vai amadurecendo essa questão. Mas existem os receptores nicotínicos, que são ionóforos, eles formam um canal iônico, e existem os receptores muscarínicos, que a gente vai ver da mesma forma que os receptores do sistema nervoso simpático, são receptores da superfamília de receptores ligados à proteína G. Os receptores muscarínicos, então, como foi dito, eles podem ser pré ou pós-sinápticos. Os pré-sinápticos, eles, quando estimulados pelo agonista natural, a acetilcolina, perdão, eles vão inibir a liberação de mais acetilcolina na fenda sináptica. E existem os muscarínicos pós-sinápticos, que a gente vai precisar mais um pouco sobre eles. Os nicotínicos, também a gente já falou, que eles podem ser pré-sinápticos, e aí na localização pré-sináptica, ele, quando estimulado, ele aumenta a liberação de um teor um pouco a mais de acetilcolina na fenda sináptica, e existem os pós-sinápticos. Eles podem ser localizados em qualquer região do sistema nervoso central, a nível de placa motora, e na junção, nos gânglios autonômicos, na junção entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar. Então, em relação aos agentes, aos receptores adrenérgicos, a gente sabe que eles são localizados em uma extensão grande do nosso organismo, desde os olhos, onde há ativação da musculatura radial da íris, e quando há estimulação, principalmente através de receptores alfa, vai haver o aumento do diâmetro pupilar, e quando houver, ao contrário disso, inibição simpática, o aumento da carga parasimpática ali, vai haver um maior tônus do músculo esfíncter da íris, diminuindo, então, o diâmetro pupilar. Existe a ação simpática também em glândulas salivares, a nível de coração, pulmão, a nível de pâncreas, com a interação entre a produção de glucagon, quando há aumento do estímulo do sistema nervoso simpático, aumenta a produção de glucagon, reduz a produção de insulina, a nível de aparelho digestivo, a nível de fígado e a nível de vesícula de bexiga. Então, várias são as ações de vários receptores do sistema nervoso adrenérgico, e a gente vai precisar um pouco mais dessa questão.
Então, os receptores adrenérgicos eles são divididos em duas famílias grandes, os receptores alfa e os receptores beta, sendo que os receptores alfa eles ainda são subdivididos em alfa 1 e alfa 2, os alfa 1 ainda são subdivididos em alfa 1A, 1B, 1C, e esses receptores alfa 1 normalmente eles estão relacionados à proteína GQ, que é, como a gente viu, da mesma forma que os muscarínicos, a proteína GQ está relacionada a estímulo, à ativação da fosfolipase C. Isso aumenta a carga de moléculas de cálcio no citoplasma e aumenta a força de contração da musculatura lisa, entre outras ações. Então, os receptores alfa-1 normalmente estão ligados à ativação de fosfolipase C. Os receptores alfa-2 também são subdivididos em alfa 2A, 2B, 2C, e eles podem ser tanto ativadores quanto inibidores da adenosiclase, vai depender da localização e do tipo de célula que vai ser ativada pelo sistema nervoso simpático. Os receptores beta também são divididos em beta 1 e beta 2, e existe também hoje a definição do receptor beta 3 está mais relacionado a tecido adiposo, termogênese, mas em relação aos receptores beta 1 e beta 2, a gente tem que, principalmente os receptores beta 2 estão mais relacionados à proteína GS, que é uma proteína de estímulo da produção de ativação da adenosiclase. Então, cada um vai ter a sua função no órgão em que ele estiver localizado. Existem também os receptores dopaminérgicos, que têm uma distribuição bastante ampla, mas principalmente no sistema nervoso central, onde a dopamina tem importância tanto no equilíbrio, no aprendizado, tem a ação a nível de hipotálamo, mas tem também a ação periférica, onde da mesma forma que os receptores muscarínicos e os receptores adrenérgicos, eles também são receptores da superfamília de receptores ligados à proteína G, que podem estar associados tanto ao, a proteína G do tipo S, que é estimuladora ou ativadora da adenosiclase, quanto pode ser que é estimuladora, perdão, da fosfolipase, como pode ser ativadora ou inibidora da adenosiclase. Em localizações periféricas, os receptores dopaminérgicos têm uma ação importante de vasodilatação a nível de rim, a nível de vascularização esplênica. E, de novo, aqui, da mesma forma que no receptor muscarínico, então, quando há ativação do receptor, daquele receptor, aquela cadeia longa, com sete domínios intra-membrana, essa ativação pelo agonista faz com que essa membrana, com esse receptor mude a sua conformação, e essa mudança de conformação faz com que haja a troca do GTP ligado a esse trio de proteínas aqui, alfa, beta e gama, e essa molécula de GTP ela é trocada por uma molécula de GTP que vai, então, levar, principalmente, mais frequentemente, a subunidade alfa desse complexo trimétrico, e essa subunidade alfa ligada ao GTP, então, vai ativar algum segundo mensageiro. Como a gente viu, pode ser a fosfolipase C ou a adenosiclase, ou pode também, dependendo do que é essa proteína, subunidade, ao invés de ativar a adenosiclase, pode inibir a adenosiclase também. Dependendo da localização, então, os diversos receptores vão produzir as suas funções. Então, a nível vascular, o receptor alfa-1, que é ligado ao GQ, que está mais relacionado à ativação da fosfolipase, vai aumentar o cálcio intracelular e produzir vasoconstrição,
o alfa-2 ele pode inibir a adenilciclase e provocar vasodilatação, principalmente na sua localização pré-sináptica, onde ela vai produzir diminuição da liberação de mais neurotransmissor quando ele é ativado na sua localização pré-sináptica. Então, o alfa-2 pré-sináptico, ele diminui a liberação de mais neurotransmissor e na localização pós-sináptica, dependendo da proteína localizada, ele pode produzir tanto vasoconstrição, mas ele mais frequentemente produz vasodilatação e diminuição da motilidade gástrica. Lembrando que esse é um efeito que é contrabalançado com a ativação muscarínica do sistema nervoso parasimpático, que produz efeito inverso, né? Aumenta a motilidade gástrica e aumenta a secreção também, a motilidade gastrointestinal e a secreção. Ah, aqui a gente tem uma Aqui a gente tem uma demonstração também do beta-1 e beta-2. O beta-1 localizado no coração tem a ação de estimular a adenilciclase, aumentando o AMP cíclico, aumentando a força de contração e a frequência de contração do coração. O receptor beta-2 ele tem também uma ativação da adenilciclase, aumenta o AMP cíclico, mas ele tem uma função de vasodilatação periférica e de broncodilatação, que são importantes na manutenção do equilíbrio entre a ação simpática e parasimpática para a manutenção de tônus vasculares e de tônus de vias aéreas. Nesse outro diapositivo aqui também a gente tem a demonstração da resposta de ativação tanto de alfa-1 quanto alfa-2. A gente tem outras localizações também desses receptores. Aqui a gente vê, por exemplo, a localização nas plaquetas, onde a ativação do receptor alfa-2 pode induzir a agregação plaquetária. Nas células adiposas, pode inibir a lipólise. E em relação ao alfa-1, a gente tem a ação a nível de próstata, que estimula a contração prostática. O receptor, a ativação simpática a nível de órgãos sexuais, a gente sabe que ele não tem importância na ativação da função sexual, mas na ejaculação ele tem importância fundamental. E aqui também, nesse diapositivo, a gente vê uma série de funções dos diversos receptores adrenérgicos, beta-1, beta-2 e beta-3, onde a ativação dos receptores beta-1 a nível de coração vai aumentar a força de contração, a frequência cardíaca, vai diminuir o período refratário, vai fazer com que haja aumento da automaticidade e então aumenta a frequência cardíaca e o inotropismo, sendo esses efeitos contrabalançados pela ação parasimpática. A nível de vascularização periférica, a gente sabe que o receptor beta-2 induz a vasodilatação, e essa vasodilatação produzida pelo receptor beta-2 tem um efeito opositor dos receptores alfa-adrenérgicos, ou seja, o beta-2 é vasodilatador, enquanto os receptores alfa são vasoconstritores. A nível de árvore brônquica, como foi dito, o receptor beta-2 ele induz a broncodilatação, efeito contrário à estimulação colinérgica que produz a broncoconstrição. A nível de fígado, o receptor beta-1, quando estimulado, aumenta a produção de renina. E, curiosamente, os receptores alfa-adrenérgicos têm um efeito contrário, né, de inibir essa produção de renina. A nível de fígado, os receptores beta-2 e alfa-1 aumentam a glicogenólise e a gliconeogênese. A nível de tecido adiposo, os receptores beta-3, como a gente falou anteriormente, induzem a lipólise e têm muita importância na termogênese, principalmente na gordura marrom, onde a sua ativação vai produzir um efeito é, de aumentar a produção de calor corporal. A nível de musculatura ciliar, aquela musculatura
que trabalha a acomodação do cristalino, o relaxamento é produzido pela ativação de beta-2, enquanto o efeito colinérgico tem efeito contrário, tem efeito de contração do músculo ciliar, que é o músculo que, quando contraído, produz a acomodação do cristalino para observação de coisas próximas. Lembrando também que o útero ele tem os receptores beta-2, que são, quando estimulados, indutores de relaxamento uterino. Aqui, de novo, algumas ações dos receptores beta e dos receptores alfa, já mencionados nos diapositivos anteriores. É bastante interessante a observação cuidadosa dessas nuances e dessas manifestações da estimulação de cada um. Aqui, nesse diapositivo, a localização mais elaborada de maneira esquemática, mostrando os órgãos e quais os receptores que são afetados ali. Lembrando que a participação da dopamina também aqui, dos receptores dopaminérgicos, é de grande importância, principalmente no tratamento de pacientes com hipotensão, onde no passado foi utilizado com grande sucesso, mas devido à ação pouco específica em vários receptores que podem não ser tão efetivos, a substituição da dopamina pela dobutamina em pacientes que necessitam de um efeito de um efeito inotrópico e cronotrópico mais intenso, a dobutamina substituiu a dopamina. Mas a dopamina ela curiosamente uma droga que consegue atingir a ação em vários receptores, em doses menores, cerca de 2 a 3 microgramas por quilo por minuto, consegue ativar os receptores dopaminérgicos, induzindo a vasodilatação esplêncnica e renal. Doses um pouco maiores vão aumentar ali vão aumentar a ativação dos receptores beta, aumentando a capacidade contrátil, e doses maiores ainda, cerca de 10, 15 ou mais microgramas por quilo por minuto, vão agir também em receptores alfa-adrenérgicos, produzindo a vasoconstrição. Mas é possível ver aqui também, de maneira bastante interessante e ilustrativa, a manifestação de ativação de receptores a nível de diversos órgãos. Aqui também a manifestação de ativação dos receptores beta-1 e beta-2 e, de novo, a explicação do que acontece naquela ativação dos receptores da superfamília de receptores ligados à proteína G, que estão localizados em vários locais no corpo. A ativação leva à mudança conformacional do receptor, que vai fazer com que aquele trio de proteínas ligados a uma molécula de GDP tenham esse GDP substituído pelo GTP. Esse GTP, então, ele sai, ele desloca junto com a proteína alfa, e isso vai ativar, no caso, quando ele é ligado a uma proteína GS, vai ativar a adenociclase. Quando é ligado à proteína GI, ele vai inibir a adenociclase, e quando ele é ligado ao GQ, ele vai estimular, vai ativar a proteína no fosfolipase C. Então, essas são os três segundos mensageiros em cada uma das situações, e isso vai gerar respostas específicas para cada célula e para cada órgão onde eles estão localizados. Aqui, de novo, uma demonstração daquela proteína, são 7 domínios intramembrana, que vão ter uma extremidade ligada a um terminal amônia, que é o local de afinidade do receptor ao seu agente específico, ao seu agonista, e a extremidade interior ligada àquele trio de proteínas que é ligado a um GTP. Então, o GTP, o GDP, difosfato de guanosina, ele, quando o receptor é ativado, ele muda com a sua conformação, faz com que o GDP seja substituído por um GTP,
esse GTP, ele, juntamente com a proteína alfa, ele é deslocado do trio de proteínas ali e vai ativar ou inibir algum segundo mensageiro. Depois dessa ativação, a própria subunidade alfa desse trio aqui que se deslocou funciona como uma enzima catalítica que é, transforma o GTP em GDP de novo, e aí ele volta a se reunir com as duas outras proteínas, formando de novo aquele trio. É, enquanto tiver com GDP, com difosfato de guanosina, a gente diz que está no seu estado inativo. Quando ocorre a ativação, então, ocorre a substituição de GDP por GTP, então a gente diz que está no seu estado ativo. De novo, aqui é importante lembrar que existem alguns receptores pré-juncionais que vão responder, aumentando ou diminuindo a liberação do neurotransmissor ali na fenda sináptica. Em relação àqueles que inibem a liberação, temos o receptor dopaminérgico 2, o alfa 2 e o M1. Quando esses três, quando localizados ali na membrana pré-sináptica, eles são potencialmente inibidores de liberação de mais neurotransmissor, enquanto o beta-2, localizado na membrana pré-sináptica, ele, quando estimulado, ele aumenta a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. Então, em relação aos receptores dopaminérgicos, também já foi falado, mas eles podem ser tanto pré quanto pós-sinápticos e eles são subdivididos também em vários subtipos, como a gente viu anteriormente, várias isoformas de receptores dopaminérgicos. O dopaminérgico 1, quando ele é pós-sináptico, ele induz a vasodilatação. O receptor dopaminérgico 2, pós-sináptico, ele induz a vasoconstrição. Os receptores dopaminérgicos A2, quando pré-sináptico, ele inibe a liberação de mais neurotransmissor e o receptor dopaminérgico 2, ele também está localizado na zona glomerulosa e ele reduz a liberação de aldosterona quando ele é ativado ali na região cortical da suprarrenal. Então, os receptores dopaminérgicos tipo D1, eles eles são do tipo chamado tipo dopaminérgico 1, são o D1 e o D5, porque eles têm a característica de estimular a adenosciclase e também eles têm uma ação de estimular receptores beta-2. Então, quando eles normalmente atuam de maneira conjunta, se você usa a dopamina para ativar o D1 e o D5, ele, além de ativar a adenosciclase, ele vai estimular o receptor beta-2 também. Os receptores do tipo dopaminérgico 2, eles são dopaminérgico 2, 3 e 4, e eles são do tipo que inibem a adenosciclase. Por isso que a gente diz que os receptores dopaminérgico 2, normalmente, eles são vasoconstritores e o tipo 1 são vasodilatadores. Outras ações dos receptores dopaminérgicos, eles aumentam a secreção gastrointestinal, diminuem a motilidade gastrointestinal, eles têm uma ação de natriurese produzem vasodilatação. Essa vasodilatação produzida pela ativação do receptor dopaminérgico tipo 1, ela faz com que haja uma diminuição da pós-carga, facilitando o trabalho miocárdico, aumentando o volume sistólico, por isso há um aumento do débito cardíaco. O receptor dopaminérgico 1 também aumenta a secreção de renina. Existem outros receptores que também são ativados pela ativação conjunta dos receptores adrenérgicos, receptor de adenosina, receptor de serotonina, os receptores de prostaglandina, histamina e alguns receptores opioides.
Uma coisa importante a se entender em relação a qualquer tipo de receptor é que a ativação frequente e intensa, prolongada, leva à internalização dos receptores. Ocorre uma internalização e uma endocitose dos receptores. Então, se você usa, por exemplo, uma dobutamina durante muito tempo, ocorre a diminuição da sensibilidade da célula a essa droga por causa dessa internalização. Então, essa endocitose, essa internalização dos receptores torna as células menos sensíveis aos agentes agonistas. E uma coisa contrária é o que acontece se você utiliza bloqueadores daqueles receptores, antagonistas, como os beta-bloqueadores, se utilizados durante um tempo muito prolongado, ocorre um aumento, uma ativação de genes que fazem com que haja o aumento da produção desses receptores e aquelas células acabam tendo um aumento do número de receptores em suas membranas e se por acaso, por exemplo, você suspende um beta-bloqueador de maneira muito rápida, intensa, sem uma programação adequada, você vai ter uma quantidade muito grande de receptores ávidos por agonistas e você vai ter um efeito rebote. Então, há um aumento da ação dos agonistas por aumento da ativação de produção e ativação de receptores. Bom, isso foi uma pincelada sobre receptores. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço.